Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e hoje nosso tema é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vocês devem ter percebido que vários aplicativos que usamos nos últimos dias modificaram seus termos de uso. Estas mudanças decorrem da Lei 13.709, LGPD. Este será nosso primeiro vídeo sobre a LGPD. Fique atento, pois haverão outros vídeos sobre o tema. A Lei Geral de Proteção de Dados tem por principal finalidade a proteção dos dados pessoais. E dados pessoais é todo dado coletado que tem a capacidade de identificar uma pessoa. A partir da norma, as empresas e também pessoas físicas que tratam de dados pessoais devem criar procedimentos, repito, criar procedimentos sobre o fluxo de dados pessoais. Estes procedimentos precisam ter a capacidade de demonstrar basicamente 5 pontos. O primeiro é de onde vêm os dados. O segundo, para onde vão os dados. O terceiro, qual a finalidade na captação destes dados. O quarto, onde os dados ficam armazenados. E por último, se os dados serão repassados a terceiros. Para entendermos melhor esta questão do fluxo de dados pessoais, vamos imaginar um escritório de advocacia. O primeiro ponto é como chegam os dados neste escritório de advocacia. Bem, os dados vêm de forma presencial, por exemplo, quando alguém se apresenta à secretária na recepção, ou por meio de telefone, e-mail, em que as pessoas entram em contato com o escritório. Assim como também podem se originar da captação de dados por meios eletrônicos. Então a pessoa entra no site do escritório e para baixar um e-book sobre determinado tema jurídico precisa lançar alguns dados. Ainda, os dados podem ser fornecidos por meio das redes sociais e seus mecanismos de conversas privadas. Agora, para onde vão esses dados coletados? Muito provavelmente, o escritório possui um sistema de gerenciamento de todos os dados coletados. Geralmente, são programas que gerenciam todas as informações do escritório, sendo que a secretária ou os advogados vão alimentar esses dados neste sistema. Ou ainda, em fichas cadastrais físicas. Outro ponto que precisa ser mapeado nesse escritório é qual a finalidade da captação destes dados. Ou seja, os dados são importantes para que os advogados possam construir uma ação judicial. E as informações é que possibilitam a confecção da inicial, da contestação, dos recursos, das demais peças. Agora, estes dados ficam armazenados onde? Bem, o escritório pode ter um servidor próprio para armazenar os dados, também pode armazenar em pastas físicas e guardadas em arquivos físicos, assim como pode armazenar no sistema de gestão todas as informações. Por fim, o fluxo precisa identificar se os dados coletados são repassados a terceiros. Então aqui o primeiro ponto é identificar se o sistema de gestão é próprio, ou seja, desenvolvido exclusivamente para o escritório, com um servidor exclusivo para ele, ou se ele decorre da contratação de uma terceira empresa, e se essa contratação for de terceira empresa, de terceira pessoa, onde estão localizados esses dados nessa terceira pessoa? E o que o terceiro pode fazer com esses dados? Pois bem, a partir do reconhecimento do fluxo de dados, é necessário a criação de procedimentos que sejam capazes de demonstrar claramente os pontos levantados. Vale lembrar que a LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, independentemente do meio. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei que trata apenas dos dados pessoais relacionados aos meios eletrônicos. Ela regula qualquer tratamento de dados, inclusive os realizados em papel, por exemplo. Para continuarmos a avançar sobre a LGPD,
precisamos identificar alguns conceitos importantes para que possamos entender a lei e os procedimentos que serão necessários. O primeiro é o de dado pessoal sensível, que é aquele dado que demonstra a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, a opção política ou filiação sindical, ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Estes dados são considerados dados sensíveis pela norma, pois os mesmos podem, de alguma forma, ser utilizados para causar discriminação. Nos dados pessoais sensíveis, em regra, e aí falo aqui em regra, pois há exceções que veremos em outro vídeo, o tratamento de dados só pode ocorrer para finalidades específicas e com consentimento específico e destacado do titular. Nosso próximo conceito é o de titular da proteção de dados, que segundo a norma, a proteção é da pessoa natural. Este conceito é importante, pois quando a norma é expressa no titular ser pessoa natural, ela exclui da proteção da LGPD as pessoas jurídicas. Isto mesmo, as pessoas jurídicas não são titulares de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Veja bem, estou dizendo que não há proteção à pessoa jurídica com base na LGPD, mas não significa que a pessoa jurídica não esteja protegida com base em outros ordenamentos. O nosso próximo conceito é o de tratamento, que segundo a lei é toda operação realizada com dados pessoais. Veja, a norma traz 20 verbos que compõem o conceito de tratamento de dados, abrangendo praticamente qualquer situação relacionada aos dados. A partir deste conceito aberto, a chance de que se tem de não ser considerado tratamento de dados para fins de aplicação da Lei Geral de Proteção é só quando você não teve acesso ao dado. A partir do acesso, do simples contato com os dados, há tratamento se nós levarmos em consideração os 20 verbos elencados na norma. Agora que entendemos o conceito de tratamento de dados, precisamos falar sobre controlador, operador e encarregado. Controlador é o responsável por tomar decisões em relação aos dados. É o controlador que vai nos dizer o que será feito dos dados. Então vamos imaginar que o nosso hipotético escritório de advocacia contrata o e-mail do Google para exercer as suas atividades. Esse escritório que contrata o Google é o controlador dos dados pessoais. Ele controla os dados que trafegam nestes e-mails e o Google, nesse exemplo, seria o operador destes dados, pois, segundo a norma, o operador é quem realiza o tratamento de dados em nome do controlador. E o encarregado de proteção de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para ser o canal de comunicação entre o controlador, nosso exemplo, o escritório, e os titulares dos dados, nosso exemplo, os clientes deste escritório. Lembrando que o titular do dado é a pessoa natural e também ele é o elo de ligação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, o encarregado é responsável pelo gerenciamento do programa de proteção de dados dentro da empresa. Cabe a ele construir toda a relação dos colaboradores da empresa com ele, uma relação interna, assim como desenvolver todo o relacionamento externo com todas as pessoas naturais que o controlador tenha relação efetiva ou potencial, e ainda com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão da administração pública criado pela lei como responsável pela orientação e fiscalização em relação à aplicação da LGPD. De maneira geral, o encarregado pode ser comparado ao Compliance Office, que é responsável pelo gerenciamento do programa de integridade de uma empresa. Nosso próximo conceito é o de consentimento, que é a manifestação livre, informada e inequívoca em que o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Veja bem, quando a lei fala em finalidade determinada,
ela está nos afirmando que a finalidade não pode ser genérica. Então, se os dados são coletados e fornecidos a terceiros, o consentimento precisa determinar exatamente para que os dados serão utilizados por estes terceiros. Pedir o consentimento é uma ferramenta para que se possa tratar os dados, que deve ser exercida de forma livre, informada e inequívoca. Nosso último conceito é sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Trata-se de documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas e mecanismos de mitigação destes riscos. Essa documentação vai demonstrar que o controlador possui procedimentos auditáveis, ou seja, registro, para determinar quais são os impactos da operação de tratamento em relação à proteção de dados. O relatório de impacto pode ser exigido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e se o mesmo não existir, a empresa pode ser punida. Pois bem, estes foram alguns conceitos iniciais. Avançaremos mais na LGPD em nosso próximo vídeo. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima!